Olá, gente. Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Muito calor e pouca chuva, ou chuva demais em pouco tempo. O avanço das mudanças climáticas oscila em extremos que estamos vivenciando no nosso dia a dia. Mas será que as nossas cidades e principalmente as periferias estão preparadas para lidar com elas? De acordo com um levantamento do próprio governo federal, divulgado no início deste ano, 2.000 cidades brasileiras estão sob risco de deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e inundações. Pernambuco e Bahia estão entre os 5 estados com mais populações vivendo em áreas de risco. A Bahia lidera o ranking. No Ministério das Cidades, até o momento, a Secretaria Nacional de Periferias está programada para elaborar planos municipais de redução de risco em cerca de 10 municípios do país, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. A iniciativa foi apresentada a outros países na reunião do G20, realizada no fim de outubro em Belém, no Pará. Para entender como vão funcionar estes planos e a situação do Nordeste, a gente vai conversar com a Secretaria Nacional de Periferias. Vamos conferir. Nós estamos aqui hoje com Leonardo Varallo, que é coordenador geral de Planos de Redução de Riscos da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Leonardo. Obrigado, Helena. Espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje. Leonardo, de acordo com a própria Secretaria Nacional de Periferias, são cerca de 10 municípios brasileiros programados para elaborar seus planos municipais de redução de risco, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. Como foi feita a escolha desses municípios e quais já estão com seus planos em andamento? Além desses 10 municípios, a gente já tem em andamento outros 20 PMRR, com 16 universidades públicas espalhadas pelo Brasil. Tá? São universidades que vão desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, passando aí por diversos estados do Brasil. Né? Então, eu acho que é só para fazer esse destaque de que esses 10 eles já são uma complementação do primeiro esforço que a gente iniciou ainda em 2023, de iniciar a estruturação e a retomada dessa política pública que são os planos municipais de redução de risco. E aí, adentrando especificamente na pergunta que você fez, a seleção dos municípios ela tem se baseado numa lista de municípios críticos a desastres, que foi construída ao longo de 2023, coordenada pela Casa Civil aqui do governo federal. Tiveram vários órgãos que participaram, entre eles nós, representando o Ministério da Cidade, e que se chegou numa lista de municípios críticos. Então, toda a estrutura de seleção, e aí a gente vai adicionando novas camadas, né, fazendo recortes específicos dentro dessa grande lista de 1.942 municípios que foram apontados como críticos, a gente vai fazendo uma depuração para chegar naqueles que são mais emergencialmente necessários de receber essas políticas que a gente desenvolve aqui no Ministério das Cidades, na Secretaria Nacional de Periferias. No início deste ano, o próprio governo federal divulgou o dado de que mais de 2.000 cidades brasileiras estão sob risco de deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e inundações. Há algum calendário para a elaboração dos planos de redução para essas cidades? Helena, essa pergunta é muito importante. Ela é muito importante para explicar o seguinte para quem está assistindo a gente. Não necessariamente esses 1.942 municípios precisam de um plano desse tipo. Eles precisam de medidas, de políticas e de ações, mas não necessariamente dos planos. Os planos municipais de redução de risco, eles têm um enfoque muito maior em cidades em que possuem periferias. Então, esse é um segundo recorte que a gente faz a partir desse universo de 1942, que são aqueles municípios que têm problemas de infraestrutura, de ocupações que não têm a sua consolidação urbana ainda concretizada, que têm populações vulneráveis nas periferias urbanas. Então, a gente dá prioridade, sobretudo esse instrumento ele nasce com esse olhar, com o olhar
dos territórios urbanos que mais necessitam de apoio. Então, por isso que ele, inclusive, está na Secretaria Nacional de Periferias, que a gente trata esse instrumento como um instrumento em busca de uma justiça ambiental e climática no meio urbano, né, nas cidades brasileiras, sobretudo olhando para esses territórios que mais precisam. A gente pode dizer que os planos municipais de redução de riscos são uma política para as periferias e favelas brasileiras? Helena, a gente não só pode, como deve, e é exatamente nesse sentido que a Secretaria Nacional de Periferias absorve e toca essa política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos territórios urbanos, principalmente, que é o foco da política dos planos municipais de redução de risco, é muito nítido onde se concentram os problemas de risco e de desastre. É muito claro quando a gente faz uma distribuição das ocorrências, espacialmente falando na cidade, onde que mais acontece. E esses lugares que mais acontece não são à toa que são lá que mais acontece, que são as periferias, né? Nas periferias urbanas acontece porque a cidade não chegou com a qualidade que deveria para esses territórios. Então há uma ausência histórica de investimentos públicos nesses territórios, o que torna esses territórios mais vulneráveis aos riscos e aos desastres. Então, nesse sentido, só pela desigualdade estrutural da produção da cidade, que concentra os riscos e os desastres nas periferias, já pode-se dizer que esse instrumento ele nasce com um olhar voltado para as periferias. Mas mais do que isso, a gente instrui no nosso processo de elaboração, que a gente tem um guia que organiza tecnicamente como deve ser elaborado esse instrumento, a gente diz claramente que o foco dessa política, dessas etapas de trabalho, que vai desde o mapeamento de risco, identificação das áreas, proposição de soluções, elas devem ter como prioridade os assentamentos precários, as favelas, as vilas e as comunidades periféricas. Então, isso é expresso claramente, porque a gente não só sabe que isso, estruturalmente na sociedade, é onde se concentram os problemas, mas é onde também tem mais ausência de presença do poder público. Então, esse esforço é exatamente para suprir esse buraco histórico de política pública que vai deixando a revelia as periferias urbanas. A gente vai dar uma pausa agora na conversa do programa Trilhas do Nordeste para conferir o quadro Balaio Cultural, em que a repórter Fátima Pereira traz dicas culturais para a gente sobre o tema do programa. Nesta edição do Balaio Cultural, trazemos duas indicações que mergulham nas realidades das periferias, evidenciando o papel transformador da música e como ela pode amplificar vozes e histórias que muitas vezes ficam à margem. Primeiro, o documentário Racionais MCs, das ruas de São Paulo para o mundo, que nos leva a uma viagem pelas origens da maior banda de rap brasileira, mostrando como suas letras se tornaram um manifesto sobre as realidades das favelas e das comunidades marginalizadas. Unindo imagens de arquivo, depoimentos impactantes e análises sobre a cena musical e social dos anos 90 e 2000, o filme é um retrato da luta por reconhecimento e respeito às populações periféricas em um país marcado pela desigualdade e pela violência urbana. Ao longo do documentário, temos análises das letras que abordam o racismo, a pobreza, a resistência e outras temáticas da vida nas comunidades. As composições cumpriram um papel de conscientização e empoderamento para as juventudes das favelas. Para quem busca entender mais sobre essa realidade e a importância da representatividade dessa população nas artes, esse documentário é uma verdadeira aula. Você pode assisti-lo na Netflix. Também indicamos o filme-show Becos da Realeza, da banda recifense Barbarize. Recém-lançada, a obra mistura performance musical e narrativa visual para explorar as ruas e vielas onde a realeza da resistência se manifesta. Disponível no YouTube, o filme da Barbarize apresenta um espetáculo de música, dança e poesia, celebrando as histórias que nascem dos becos e a voz coletiva da comunidade.
Essas duas dicas são boas pedidas para quem quer se conectar com a potência da cultura periférica e refletir sobre o papel da arte como ferramenta de transformação. A gente agradece a repórter Fátima Pereira pelas dicas culturais de hoje e seguimos com a nossa conversa. Estamos aqui hoje com Leonardo Varallo, que é coordenador geral de Planos de Redução de Riscos da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. O assunto do programa de hoje é como as nossas cidades estão preparadas para lidar com o avanço das mudanças climáticas. Leonardo, no Nordeste, a Bahia e Pernambuco estão entre os 5 estados com maior quantidade de populações em situação de risco, quando o assunto são desastres ambientais. Recife é a capital brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas e está localizada na nossa região. Quais são os planos da Secretaria para o Nordeste, especificamente? Essa pergunta também é muito importante, porque historicamente esses planos eles foram concretizados e pensados para situações de Sudeste e Nordeste. É claro que o Sudeste concentrou um volume muito maior de planos, mas que a gente faz um movimento hoje de expandir não só para o Nordeste, só extrapolando um pouco a sua pergunta, mas também para Sul e Norte. Pela primeira vez tem sido, e Centro-Oeste. Pela primeira vez está sendo realizado planos municipais de redução de risco no norte do país. Acho que esse é um recorde. Especificamente para o Nordeste, como eu te disse, a nossa lista ela engloba todas as regiões do Brasil. Leonardo, uma cidade tendo seu plano municipal de redução de riscos elaborado, o que é que esse plano vai orientar? Como ele vai se dar no diálogo entre poderes executivo, legislativo, em âmbito municipal, federal, estadual? Como o próprio nome diz, é um plano municipal de redução de risco. Então, primeira coisa, ele olha para o território municipal como um todo, com foco e especificidade nas periferias, que é onde se concentram os riscos e os desastres. Primeira coisa. A segunda coisa é que ele é um instrumento para dar base para o planejamento de investimento do governo federal, dos governos estaduais, mas principalmente do governo local municipal. Então, ele é um instrumento para organizar, ajudar o poder público municipal, as prefeituras, a organizar a sua prática de gestão territorial com viés preventivo, para evitar que as pessoas morram num episódio de chuva com absoluta desnecessidade, enquanto você pode ter ações tanto do ponto de vista de obras que poderiam prevenir aquelas ações, quanto medidas emergenciais que a Defesa Civil, no momento de emergência, sabendo onde estão esses riscos na cidade, poderia tomar, no sentido de fazer uma remoção preventiva, tirar as pessoas da casa até que o período de chuva passe para que elas possam retornar, orientar a população a sair das suas casas e irem para casas de parentes ou lugares de abrigo, ter uma lógica de distribuição de abrigos no território municipal, atendendo a concentração das áreas de risco com a devida proporcionalidade. Leonardo, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Helena, eu que agradeço, espero que tenha atendido as expectativas e ficamos à disposição para outras conversas, se assim for necessário. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até a próxima semana.